Viver e não terá vergonha de ser feliz. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura. Sou a Isabel Eifliger, professora, terapeuta, palestrante, e vos falo desse lugar que está galgando um processo de cura e libertação emocional. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse programa oferecido pela TV Cidade Canal 14, mas que você pode estar conectando pelo YouTube, pelo Face. E se tiver mais sede desse assunto, desse jeito de falar, se você se conecta com esse papo, me acompanhe no meu Insta, @isaterapiasholísticas, toda segunda-feira às 20h20 tem live, e sempre esse tema de autoconhecimento e libertação emocional. Porque, como diz a música inicial, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Esse é o nosso intuito. E gradativamente tirando os tabus de que é normal ser infeliz, de que é normal não estar bem consigo mesmo, de que é normal não estar bem no trabalho, de que é normal não estar bem no relacionamento, de que é normal não ganhar aquilo que você mereceria e gostaria, de que é normal uma série de coisas, e na verdade essa série de coisas te deixa infeliz, te deixa chateada, te deixa de mal com a vida, com uma vibração baixa, e aí você não cria nada de bom, você não produz nada de bom, você não vive a sua melhor versão, e em suma, o resumo de tudo, você de fato não se sente feliz e não se sente plena. Não é essa a intenção. A intenção e a sua verdadeira vocação é você ser feliz, é você estar em paz. A questão é onde procuramos a felicidade. Aí que está o problema. E eu vou provar para você hoje o como nós já somos felizes, só que às vezes a gente olha para o lado errado. Qual é o lado que precisamos olhar? De que jeito precisamos olhar a vida? Para que a gente de fato se conecte com essa felicidade que já está em nós, que já habita em nós, que a gente não precisa ser, fazer ou ter para ser feliz. A gente já tem tudo o que precisa, a gente já é tudo o que precisa, a gente já faz o necessário para a gente ser feliz. E o nosso tema do nosso bate-papo hoje é justamente esse, o alívio de ser imperfeita, imperfeito. Ué, Isa, o que tem a ver a imperfeição com a felicidade toda? Você logo vai descobrir. Fica aí com a gente, e se você gosta do assunto, não deixa de enviar para as pessoas que você ama, porque você vai estar também transbordando e ajudando mais pessoas a se libertarem e a serem felizes. Você já parou para pensar por que você é infeliz? Quais são as vivências, as situações e as experiências que te trazem infelicidade? Vamos tentar elencar agora? Vamos ver se eu consigo, me ajude daí. Você não tem a casa que você sonharia, você não tem o carro que você sonharia, você não tem um relacionamento próspero, feliz e leve como você sonhou e pensou para sua vida. Os seus filhos não são do jeito que você gostaria, seu emprego não é do jeito que você gostaria, você não recebe o quanto acha que merece, você não é tratada do jeito que você sente que merece. As oportunidades não fluem como você sonhava que isso fosse acontecer na sua vida. O que mais que não te traz felicidade? O que mais que te deixa infeliz? O que as pessoas falam, dizem, julgam de você? Ai, fulana falou mal de mim a semana passada. No meu trabalho, ciclana me xingou, não teve paciência. Meu chefe me chamou a atenção que aquele trabalho não saiu como ele gostaria. Recebi uma chamada de atenção de uma mãe, porque quis conversar com ela sobre o comportamento do seu filho. Fui chamada a atenção pela diretora, porque eu não fiz alguma coisa que ela achava que tinha que ter saído daquele jeito. Algo mais te traz infelicidade? Provavelmente muita outra coisa. Talvez situações do passado. O que você lembra do passado que te traz infelicidade? As memórias que você tem do seu pai e da sua mãe, o jeito, de repente, que o seu pai lhe tratou, ou o jeito que a sua mãe lhe tratou, ou de repente um ex-casamento que foi por água abaixo, que não deu certo, você depositou toda a sua confiança, todo o seu amor, e vocês se separaram e ainda há ódio, rancor, raiva, ressentimento. O que mais que te traz infelicidade ao pensar?
Sim, coisas, situações da vida, vivências, memórias que você guardou ali dentro, consciente ou inconscientemente. Vivências. E agora pergunto a você, por que essas vivências te trazem infelicidade? Sim, porque elas não saíram do jeito que você gostaria. Elas não saíram do jeito que você acreditou que deveria ser. Elas não aconteceram conforme a sua expectativa. Elas não aconteceram porque saíram do seu controle. E de repente lá no fundo da sua alma um certo sentimento de culpa até. Por quê? Porque saíram do seu controle. Se tivessem ficado no teu controle, você teria as controlado e teria saído do jeitinho que você gostaria que fosse, não é mesmo? Eu entendo bem esse lugar onde você está. Já vivi muitos anos nesse lugar, nessa inquietação e nessa dor da alma, fazendo com que as coisas chegassem a certa expectativa, a um certo patamar, e como não chegavam, eu querendo manter o controle de tudo, porque eu mantendo o controle de tudo, elas iam acontecer do jeitinho que eu quisesse, bem do jeitinho que eu quisesse. Mas daí eu me frustrava, eu me fracassava, por quê? Porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. Mesmo que a gente tenha o controle, elas não saem do jeito que a gente gostaria. E quando a gente tem expectativa, muitas vezes a nossa expectativa é frustrada. Elas não saem do jeito que a gente espera. Porque depende de nós, depende do universo, depende dos outros, depende de forças muito maiores e fora de nós, como a natureza, inclusive, como os percalços da natureza, como o fluir da vida que é próprio dela. E a gente acaba se segurando a essa corda ou a essa expectativa ou esse controle, acreditando que vai sair da melhor forma. E a gente esquece um elemento fundamental, que é a nossa imperfeição. Você já parou para pensar que é um alívio nós sermos imperfeitos? Pensa quanta força, quanta energia a gente teria que desperdiçar, dispor para que as coisas saíssem de forma perfeita, se assim tivéssemos que ser. A questão nossa, justamente, é uma armadilha da mente. É uma ilusão da mente. A gente se ilude, a gente colocou na nossa mente, as pessoas colocaram na nossa mente, as nossas experiências, enfim, tudo isso moldou a nossa mente acreditando que se saísse perfeito nós seríamos felizes. E na verdade a felicidade não está na perfeição. A felicidade justamente está nesse processo de sermos imperfeitos e nas vivências imperfeitas do nosso dia a dia, que a gente vai se moldando, entendendo, amadurecendo, a gente vai entrando nesse fluxo e nesse jogo da vida, e o nosso processo evolutivo justamente vai sendo esse, de entender as nossas imperfeições e de ir evoluindo e se melhorando dentro dessas imperfeições. Não é nem se melhorando, é de alguma forma permitindo que a vida vá fluindo e que as coisas vão acontecendo de forma leve. É a gente se colocar nesse lugar de que a gente sim sabe que deu o nosso melhor na medida do possível dentro da nossa imperfeição, mas aquilo que aconteceu era para acontecer. A gente se colocar nesse lugar de que a gente confia no fluxo e no andar da vida. A vida é soberana. A vida é soberana. E a gente querer que as coisas aconteçam sempre do nosso jeito ali, marcado, acirrado, o controle. Imagina você colocando dentro de uma caixa e essa caixa você fecha e consegue trancar e lacrar ela. Mas independente do que está ali, alguma hora vai eclodir, vai explodir. E é isso que acontece conosco. Uma depressão, uma tristeza profunda, uma síndrome do pânico, um burnout ou outra coisa emocional que possa acontecer com você de repente, a própria doença física não deixa de ser um eclodir, um startar, um explodir
de situações emocionais que você vem enfiando ali dentro de você, desculpe o termo, que você vem tentando fechar, tentando controlar, tentando colocar num lugar onde não cabe, onde não é o lugar dele, dela, dentro de você. Guardando certas memórias de dor, de tristeza, de que não aconteceram do jeito que você esperava, que não aconteceram do jeito que deveriam acontecer, que o pai não foi do jeito que estava na sua expectativa, que a mãe não foi do jeito que você esperava, porque a mãe deveria ter sido diferente, ela deveria ter feito isso, ter feito aquilo, porque o pai deveria ter me dado isso, ter me dado aquilo, ter me dado apoio naquele momento, ter me emprestado dinheiro naquele outro momento, ou ter me deixado partir, ou ter me deixado namorar com aquela pessoa, ou ter. E a gente se coloca nesse lugar de controlador de tudo e de todos, mesmo sabendo que nós também estamos num lugar de imperfeição, assim como nosso pai, assim como nossa mãe, assim como nossos filhos. Nós temos uma expectativa em relação aos nossos filhos, que eles têm que ser desse jeito para corresponder à nossa expectativa, para não nos frustrar, para não nos magoar. Quando eu era criança eu ouvia muito, vê se não me faz passar vergonha. Era um jeito, e tá tudo bem, era um jeito de dizer, supere a minha expectativa, seja mais ou menos do jeito que eu gostaria que tu fosse, seja do jeito que eu te criei. Mas isso mata, massacra. Atendendo várias almas no consultório, várias pessoas no consultório me trazem essa dor profunda, a dor de não ter sido aceita pela mãe, a dor de teve que fazer determinadas coisas para contentar, ou então fazia tudo para contentar, para ser amada e ser aceita, e mesmo assim não se sentia amada, não se sentia aceita, não se sentia valorizada, não se sentia olhada naquilo que de fato é, e não naquilo que tinha que fazer para contentar a mãe ou contentar o pai ou superar uma expectativa. A gente vem desses processos de formação familiar e tá tudo bem, por isso que estamos aqui agora. Se não tivessem processos de dor, a Isa não precisaria estar no mundo. Os anjos de plantão, como eu gosto de chamar os terapeutas, não precisariam estar no mundo. Por que nós estamos no mundo? Por que nós temos uma missão? Porque nós precisamos ajudar os corações a se libertarem dessas dores ali, trancadas, massacradas, controladas, que cedo ou tarde vai explodir. Cedo ou tarde vai eclodir, porque elas estão no lugar errado. Qual é o lugar delas, Isa? O lugar das dores emocionais é não ali na nossa mente o tempo todo a gente voltando para essa memória e continuando a alimentar essa dor. Você já parou para pensar que muitas dores emocionais, muitas feridas da alma, a maioria delas, quando a gente pega uma ferida por vez e a gente vai lá no fundo da dor, lá onde de fato ela foi vivida, lá onde de fato ela foi experienciada, ela não é por nada tão grande como ela está hoje. Por quê? Porque a nossa mente ilusória, o nosso eu ilusório, o nosso ego, a gente vai inventando historinhas para a gente mesma. A nossa mente vai alimentando essa dor dentro de nós. E diante de uma dor, quando foi vivida, talvez era desse tamanho, hoje na vida adulta, ela também se tornou adulta e ela está agigantada, ela está extremamente gigante. E ela vem sendo nutrida na nossa mente, no nosso ego, na nossa mente ilusória, no nosso mundo ilusório ali dentro. Eu gosto de dizer que a nossa mente, ela tem uma capacidade profunda de alguma forma, distorcer as situações, de alguma forma criar um mundo ilusório que não existe, criar um eu que não existe. E é justamente nessa figura do eu que não existe que a gente vai buscando o tempo todo a perfeição. Só que a tendência é da gente buscar no outro a perfeição. Por quê? Porque o outro é meu espelho. Eu busco no outro a perfeição, porque aqui dentro eu tenho sede dessa perfeição.
Só que quando a gente para pensar, a gente percebe que nem eu sou perfeita e nem o outro será perfeito. Estamos aqui no planeta Terra num processo de viver a humanidade. Então, cada um de nós tem o direito de ser humano. É um direito ser humano. E o que é ser humano? É poder errar. É poder se equivocar. Porque a gente não percebe lá no final das contas, mas é diante do erro, é diante do equívoco que a gente retoma o passo, que a gente entende que errou e que ali adiante a gente é assertivo. É diante do erro que a gente se melhora. Você já parou para perceber? Como é que você fica diante de um elogio? Ou você não aceita muito bem, ou então o seu ego dá uma inflada, né? A gente se sente meio empoderado por um certo período e depois a gente volta a uma normalidade. O que nos estimula a sermos melhores, a sermos mais assertivos ali adiante? Aquilo que a gente fez aqui atrás. Por que ali adiante a gente não cai nos mesmos erros? Porque a gente teve os erros ali atrás. Se a gente não tivesse passado pelos erros e pelos equívocos ali atrás, a gente não entenderia ali adiante uma próxima oportunidade que a gente tem, o quão assertivo a gente poderia ser. Tanto é verdade que quando uma pessoa cresce, não fisicamente, mas cresce nas redes sociais, na sua profissão, no seu posicionamento, enfim, naquilo que ela está fazendo, quando ela consegue ser assertiva naquilo que ela está fazendo, como a gente não acompanhou ela o processo todo, a gente acha que é fácil, uau! Eu tenho pessoas que chegam para mim e me dizem, Isa, nossa, quanto você cresceu, uau, que legal, mas para você foi fácil, né? Você estudou. Esses dias eu disse para uma pessoa, pois é, eu estudei. Quando você tinha 15 anos e já estava lá nos bailões tomando cerveja e dançando, eu estava estudando no final de semana. Então, muitas vezes, onde nós estamos é o preço que a gente está pagando pelas escolhas que a gente fez. E todas as vezes, eu digo isso para você, todas as vezes, o que você vem colhendo hoje é o preço que você pagou ali atrás das suas escolhas. Porque tudo o que acontece conosco, a gente é 100% responsável. A gente é 100% responsável por tudo que acontece conosco. Isa, eu me separei e era um traste, ele só me incomodava. E quem é que atraiu esse traste? E por que você atraiu essa pessoa para você? Que vibrações você estava vibrando aqui dentro que você atraiu uma pessoa com essas características, com esse jeito? Que vibrações você estava vibrando aqui dentro que você permitiu uma pessoa com essas características que se aproximasse de você e mais do que tudo, que vocês comungassem, que vocês tivessem uma relação de amor, que vocês dormissem na mesma cama? E quantas vezes desse amor gerou-se filhos? Então, onde você estava? Que escolhas você fez? De repente, cuidar mais da aparência do que da essência? No programa passado falei disso, aparência e essência. Se você não assistiu, corre lá, procura esse programa e assiste. É de fundamental importância para a busca da tua felicidade. Então, de novo, tudo é uma escolha. Por que eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo? Porque tudo que acontece comigo é uma escolha minha. Se não diretamente, mas indiretamente. O que eu venho buscando, o que eu venho escolhendo e principalmente os meus pensamentos, sentimentos e a minha vibração. A física quântica já nos diz há muito tempo, nossos pensamentos, sentimentos, a nossa vibração, as nossas emoções, a gente emana para o universo uma vibração. E é desse emanar que a gente se conecta com outras vibrações assim, afins, e simplesmente a gente recebe mais do mesmo. Então, se o que você vem cocriando, se o que você vem gerando na sua vida não está te trazendo conforto, não está te trazendo felicidade, não está te trazendo paz na alma, muito cuidado. Vem com a Isa mais vezes,
para você estar entendendo que pensamentos e sentimentos são esses que estão gerando isso que você não quer e que pensamentos e sentimentos você precisa estar estipulando na sua rotina, você precisa estar escolhendo dentro de você para que você consiga estar gerando, nutrindo uma realidade que você sonha, uma realidade da qual você se sente partícipe, você congrega na paz, na leveza do ser e na felicidade. E é bem importante para tudo isso olhar para esse tema que estamos conversando hoje. É um alívio sermos imperfeitos, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai se melhorando só por conta dessas imperfeições. A gente só consegue se conectar com a nossa essência quando a gente se conecta com o nosso lado humano, quando a gente se percebe humanos, quando a gente se aceita na humanidade e, portanto, quando a gente se permite errar. E quando eu me permito errar, eu permito meu pai ter errado comigo. Ter errado comigo, entre aspas, porque meu pai não tem dever nenhum de superar minha expectativa. Minha mãe não tem dever nenhum de superar minha expectativa. Ela foi o melhor que pôde ser, com toda certeza, mesmo que esse melhor tenha ficado aquém da minha expectativa, mas daí é um problema meu. O meu pai, com toda certeza, foi o melhor que ele pôde ser. O melhor que ele tinha, provavelmente ele deu, mesmo que esse melhor tenha sido pouco aos meus olhos, por conta da minha expectativa. Mas, de novo, esse problema é meu. Sinto muito em te dizer, mas você é 100% responsável pela sua expectativa. Se você criou uma expectativa errada em relação ao seu pai, você tinha uma outra expectativa e ele não deu o que você esperava em relação à sua mãe, de novo, você é 100% responsável. Esse é um problema seu. A expectativa que você criou do seu pai e da sua mãe é sua. Sinto muito se você criou uma expectativa além da conta, porque eles são imperfeitos e eles têm o direito de viver essa imperfeição, eles têm o direito de viver o ser humano, e o ser humano erra, se equivoca, até porque papai e mamãe não estavam dentro de você para saber qual era a sua expectativa. E do mesmo jeito, se você teve uma experiência afetiva que não deu certo, um namorado, um esposo também que não deu certo, cabe o mesmo processo. Que expectativa era essa em relação a essa pessoa? Uma expectativa irreal? Uma expectativa baseada no teu ego? Baseada no teu inconsciente? Baseada no teu mundo ilusório? Quem foi essa pessoa que esteve do seu lado e que você não se abriu para conhecê-la de fato do jeito que ela era, do jeito que ela se oferecia na sua humanidade? E você não conseguiu se abrir, você ficou na sua casquinha, no seu mundo irreal, inconsciente, no seu mundo ilusório da mente e do ego, e de repente você não conseguiu perceber as falhas. Eu lembrei agora de um fato que, quando eu estava conhecendo o Ed, meu atual esposo, nas nossas poucas conversas que tivemos, eu perguntei para ele, ok, podemos ficar juntos, podemos casar, mas antes disso, eu quero que você me diga 5 defeitos. E eu também vou te dizer 5 defeitos. Quando isso acontecer, ok, nós podemos ficar juntos, porque daí vai dar certo. E de fato, assim foi, em alguns outros momentos conversamos e conseguimos nos dizer com muita clareza 5 defeitos. O que isso aconteceu? O que isso causou em nossa vida? Eu não era terapeuta na época, nem ele. Mas de alguma forma, fomos orientados, talvez nossos mentores espirituais, nossos guias, a trilhar esse caminho. O fato de olhar para a nossa dor, o fato de eu olhar para as feridas dele, de eu olhar para os defeitos dele, significou que eu aceitava a humanidade dele, ou seja, ok, eu quero ficar contigo com esses defeitos. E ele da mesma forma, o fato dele ter dito para mim, claro que não entramos em pormenores se eram defeitos reais ou se eram defeitos que só ele enxergava ou só eu enxergava, porque daí vem todo mundo
ilusório, né? Todo o espelho que nós já conversamos aqui. Mas de qualquer forma foi importantíssimo a gente se dizer esses 5 defeitos. Por quê? Porque nós admitimos um para o outro de que estávamos vivendo uma relação de amor, uma relação afetiva, mas dentro de um processo de humanidade. O direito de cada um de errar, a permissão que cada um tem de errar. Lembro também um fato quando a Raquel tinha lá os seus 3 aninhos e ela veio para mim toda preocupada porque tinha caído uma xícara e quebrou o bracinho da xícara. Então ela veio me dizendo: mãe, tá tudo bem errar, né? Sim, filha, tá tudo bem errar, todos nós erramos. Por que você tá dizendo isso pra mãe? Ai, mãe, porque escorregou a xícara, caiu e quebrou. Tudo bem, filha. E aí eu também me conectei, foi antes da terapia isso. Eu também me conectei com essa possibilidade, com esse olhar de que o ser humano erra e tá tudo bem errar. Hoje eu uso essa frase tanto no desafio 21 dias libertando-se que eu tenho, tanto na sala de aula como professora, eu uso muito essa frase para os meus alunos, desconstruindo essa imagem de que temos que ser perfeitos, de que o erro é extremamente mal elaborado na nossa mente e causa feridas profundas. O fato da gente se reconectar com o erro, da gente se permitir errar, a gente consegue se conectar com essa leveza de que sim, é um alívio nós sermos imperfeitos. É um alívio porque nós podemos ser quem somos, assim, imperfeitos. Horas acertamos, horas erramos, horas superamos a expectativa para uns, horas não superamos a expectativa para outros, e daí, qual é o problema? Problema de quem não gostou. Horas somos simpáticos para uns, horas somos extremamente antipáticos para outros, e daí tá tudo bem, não precisamos acontentar todo mundo. Esse processo de permitir que você seja humano e que você viva a humanidade, e a humanidade é poder errar. Você se permitindo, você vai permitir quem está ao seu redor. Permitir os seus filhos a errarem, permitir os seus filhos a se equivocarem, permitir o seu marido, a sua esposa, o seu parceiro a errar, permitir você a talvez ter se equivocado numa escolha de parceiro a ponto de que não está dando mais certo e tá tudo bem. Olhar para o erro como evolução, como aprendizado. Isso é extremamente terapêutico. E como em todos os nossos programas Jornada de Cura, eu ofereço uma prática no final. Convido você, então, faremos essa prática nesse momento. Convido você para que se sente confortavelmente aí onde você está. Solte braços, solte pernas, solte ombros. Se permita ser você mesma, ser você mesmo. E agora nós estaremos fazendo uma rodada de EFT. A EFT no Brasil também é conhecida como acupuntura sem agulhas. Ela é muito simples de fazer, mas ela é muito poderosa, ela é muito assertiva. Consiste em bater nos meridianos de que quando a gente tem situações de dor, de ressentimentos, de mágoa, de dores na alma, é como que esses meridianos criassem verdadeiros nós e daí não flui a energia de forma leve, de forma assertiva. O fato de nós batermos nesses meridianos, a gente vai ajudando, fazendo com que esses verdadeiros nós energéticos se desbloqueiem. E aí a energia vai fluindo com leveza. Então, se você não conhece EFT, apenas me siga, me acompanhe aqui, respire profundamente e vai batendo nos pontos onde eu bato, ok? E vai repetindo as frases que eu disser, as frases de comando que eu vou trazer aqui neste momento, ok? Respira profundamente. Ainda que eu tenha dores profundas na minha alma, que me tiram a paz, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Ainda que eu tenha feridas profundas de pessoas que me magoaram, que erraram comigo, situações que não perdoo, que vou alimentando em minha alma, eu me amo e me aceito
profunda e completamente. Ainda que eu nutre na minha alma experiências de perfeição e de controle, exigindo dos outros perfeição, exigindo de mim mesma assertividade o tempo todo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. No topo da cabeça agora, e cada frase vai ser um ponto, ok? Presta atenção para ir trocando os pontos. Respira profundamente. Eu tenho dores profundas por conta dos erros dos outros. Eu tenho mágoas por conta dos erros dos outros. Eu julgo a atitude dos outros como erradas. Eu condeno pelos meus próprios erros. Eu me condeno pelos momentos que eu não fui assertiva, pelos momentos que eu me equivoquei. Eu me condeno pelas falhas que tive, sobretudo as conscientes. Eu alimento dentro de mim uma expectativa que as coisas têm que sair desse jeito para eu ser feliz. As pessoas têm que agir desse jeito comigo. As coisas têm que sair desse controle, têm que passar pelo meu controle. Eu preciso controlar tudo. Isso se torna muito pesado. Dores profundas da alma que eu nutro por conta desse olhar de expectativa, por conta desse olhar de controle que eu fui educada desde a infância a dar conta, a fazer bonito, a superar a expectativa, fazer as coisas para agradar os outros, para ser amada, para ser acolhida, para pertencer. Eu me conecto agora com a imperfeição do ser. Eu me conecto agora com a imperfeição da minha existência, com a imperfeição das coisas, com a imperfeição das pessoas. Eu me conecto com o direito de cada um ser humano, com o direito de cada um ser a sua imperfeição, buscando se melhorar a cada dia, sim, mas acolhendo o erro, o equívoco, acolhendo a imperfeição de cada um, acolhendo cada um do jeito que é, do jeito que se coloca, acolhendo cada um do melhor jeito que consegue ser, ver, sentir ou fazer cada coisa do seu dia a dia. Sou grata por estar aqui, sou grata pela minha imperfeição. Sou grata pelo alívio de ser imperfeita. É mais leve me carregar imperfeita. É mais leve me conectar com aquilo que sou de fato, imperfeita. Pensa ter que lidar todos os dias com a perfeição, a cada gesto, a cada palavra, a cada pensamento eu ter que ser perfeita. Meu Deus, que trabalho difícil. Me conecto agora com a leveza, com o alívio, com a paz de sermos imperfeitos, com a alegria, com a felicidade de ser quem eu sou, do jeito que eu sou, com aquilo que eu já sou e tenho para dar para o mundo. Eu não preciso mais nada, eu já tenho tudo o que é necessário. O mundo precisa de mim, do meu lugar, assim, do jeitinho que eu sou. Porque eu sou única e é esse jeito único que está garantido no mundo. Se eu tentar copiar os outros, eu estarei sim concorrendo com o lugar dos outros. O meu lugar é único. Eu me conecto a cada dia mais com esse lugar de imperfeição, mas esse lugar de quem eu sou e de quem eu vim para ser.
Respira profundamente. E deixa nos comentários como você está se sentindo agora, nesse lugar aí dentro de você onde é a sua essência. Como você está se sentindo? Conta pra mim. Participe aqui com a gente. Um beijo no teu coração. Viver e não terá vergonha de ser feliz.